como a gente pode transformar as nossas vidas através da psicoterapia. A gente está num mundo que eu considero vivendo tempos obscuros e já já vou falar por quê. A ideia desse trabalho aqui é, antes de tudo, treinar minha capacidade oratória e dar um pouco mais de alcance à minha conta. E a ideia é fechar a agenda até o final desse mês, né? E para isso eu estou usando todas as estratégias do marketing digital. A gente está com um blog saindo aí. Quem não conhece ainda é o GBS PC, né? Essa semana eu finalizo o canal no YouTube, as artes novas, vídeos novos que a gente vai estar colocando na plataforma. Tudo bem? Então, a proposta de fazer lives, a ideia, inclusive, é, se eu puder fazer todo dia, durante pelo menos um mês, para treinar oratória, treinar essa desenvoltura que a gente está precisando para o mundo digital hoje, me expor. São crises propositalmente criadas, no sentido de, ok, isso vai me tirar de um ponto e me levar a um nível de habilidade um pouquinho maior. A ideia do processo de se expor na rede social muitas vezes pode ser distorcida. Eu tenho uma intenção aqui. Acima de tudo, exercer meu propósito de vida, levar mais pessoas à minha mensagem, mas também trazer o pão para minha casa, porque através das mídias a gente tem realmente um poder de alcance muito grande. Marley, muito legal a tua mensagem, fico muito feliz de receber. Se quiser mandar uma perguntinha aqui, assim que eu terminar a live, eu vou lhe chamar para a gente conversar, beleza? A ideia de a gente trocar ideia também dentro de uma live é a gente criar um certo desconforto que se baseia também nesse contrato que eu tenho com esse público, né? Então a proposta de a gente estar fazendo esse início de lives falando especialmente sobre o poder da psicoterapia nas nossas vidas eu justifico isso sobre o pressuposto de que nós estamos cercados de pseudociências, nós estamos cercados de métodos falhos, nós estamos cercados de profissionais pouco éticos, e os bons profissionais têm ficado em silêncio. Um pouco porque não tem intimidade com o mundo digital, outro pouco porque às vezes olham com maus olhos a função, a profissão de quem é vendedor ou de quem fala, oferece aquilo que tem, né? Então a ideia de estar aqui nas lives é justamente se expor, construir a habilidade oratória, levar uma mensagem que eu acho de extrema relevância para todo mundo, que é ok, o que funciona, o que não funciona, o que está funcionando em termos de psicoterapia hoje e o que não funciona. Para qual profissional eu recorro quando... Vamos pensar as situações. E aí eu queria muito ver as perguntas das pessoas que estão chegando agora, no sentido de, ok, se psicoterapia funciona, por quê? Por que psicoterapia funciona? Por que eu escolho ir num psicólogo e não vou, de repente, em outro profissional? A gente vai trabalhar isso aqui durante o mês e eu espero que até o final do mês a gente consiga. Mas hoje ainda, no final dessa live, a gente vai esclarecer um pouco isso. Quando eu falo de psicoterapia, eu estou falando da psicoterapia exercida por profissionais da psicologia. Exatamente. Então nós estamos falando de psicoterapias que tiveram uma validação por um corpo de profissionais, pesquisadores, e que tem sua metodologia reconhecida e validada por meio de estudos, especialmente estudos que a gente chama de estudos randomizados, com duplo cego, estudos que têm a capacidade de dar validação para determinado método, enfim. Mas vamos ao início, né? Quando a gente fala de psicoterapia, a gente está falando de um processo de aprendizagem que é mediado por um profissional normalmente vinculado a problemas de saúde mental. Mas a gente tem que lembrar que psicoterapia não... Meu Deus, a Lili ficou loucona aqui. Vem cá, Lili, vem. Ela tá muito carente. Ela tá ficando sozinha, esta cachorra pelada. A gente tem que lembrar que a psicoterapia acima de tudo, está associada à profissão de determinados tipos de profissionais. Ela ganha força na história com Freud e seus discípulos, que foram os primeiros a entender a terapia pela fala, a dar voz para uma série de pessoas que
eram submetidas a tratamentos horrorosos em clínicas psiquiátricas que, na época, tinham tratamentos bem questionáveis, como banho de água fria, e, passar por um choque térmico, você ser exposto a uma grande temperatura, depois passar por um banho gelado, entre outras terapias, ficar de ponta cabeça, coisas realmente bizarras e que sim aconteceram na história. E esse contexto geral do que é a psicoterapia, às vezes se torna um pouco confuso. Por exemplo, será que constelação familiar é psicoterapia? Ok. Será que só psicólogo pode exercer a psicoterapia? Essa é uma pergunta muito interessante. E vamos por partes. Eu vou deixar a questão da constelação familiar mais no final do mês, nas lives lá pra frente. Eu quero falar hoje sobre essa questão da psicoterapia exercida por profissionais da psicologia. Bom, nós sabemos... Me enchi de pelo. Deu, Lili, acho que você vai lá pra rua. Tá muito carente, meu Deus. Nós sabemos que a psicoterapia exercida por profissionais da psicologia, ela segue uma tradição que está associando o fazer do psicólogo à questão do tratamento de saúde. E aí, Rafa, dê uma passada por aí, gostaria de ouvir uma pergunta sua. Sobre essa questão da psicoterapia exercida por profissionais de saúde mental, a gente vai ter uma psicoterapia voltada para o tratamento, reabilitação psicológica. O tratamento psicológico, psiquiátrico, ele começa a ser desbravado quando Freud dá início à tradição da clínica psicanalítica, introduzindo métodos que não eram nada comuns para a época, como, por exemplo, associação livre, metodologia clássica dos psicanalistas. Um outro método muito famoso, a gente tem que lembrar que Freud ele trouxe uma forma de interpretar os fenômenos psíquicos, né? Trazendo um olhar para o que ele chamou de inconsciente, falando inclusive que nós não somos tão conscientes como até então a gente acreditava, até porque o espírito intelectual da época se pautava muito no positivismo de Descartes. E Descartes tinha essa perspectiva de que a consciência ela é a mestra da razão e que o ser humano ele é um ser ultra-racional. E aí, na época, Freud acaba inaugurando uma outra escola de pensamento falando que, na verdade a gente é um bicho bem instintivo e que a gente segue certos padrões baseados nas nossas questões internas, que nós temos uma carga instintiva animal. Olá, Eduarda, bem-vinda. A gente tem uma carga instintiva e animal e que a gente não é tão dono da própria razão quanto a gente imaginava. Inclusive, Freud é considerado a terceira ferida narcísica da humanidade. A gente tem 3 grandes eventos na história da ciência que afetaram a forma como a humanidade tratava a si própria. E de trás para frente, a gente tem Freud, a gente tem Galileu, vamos pegar assim, de frente para trás, Galileu, que tirou a gente do centro do universo e falou, não, a gente não é o centro do universo, a Terra não está no centro do universo, a gente gira em torno do Sol, a gente faz parte de um sistema solar. Inclusive ele pagou um preço caro por isso, né, porque ele desafiou o espírito intelectual da época. Depois a gente tem Darwin com essa ideia de que, nós somos frutos de um processo evolutivo, então o ser humano não é tão o centro de tudo quanto a gente imagina. E Freud diz, a consciência não é a mestra da razão. Nós somos frutos de uma carga instintiva. Nós basicamente temos uma natureza primitiva, instintiva e a sociedade que nos faz ter condições aí de lidar com essas pulsões. A sociedade, então, ela ganha a expressão também na consciência humana. Mas eu não quero mergulhar muito nessa questão freudiana porque não é a minha orientação favorita. Inclusive eu estou em transição no meu processo de abordagem, começando novos estudos, me apropriando de novos conceitos, desbravando muita coisa, especialmente da psicologia relacional sistêmica, que é diferente de psicologia familiar, de psicoterapia de constelação familiar. Eu quero esclarecer também essa diferença. Tenho um grande gosto pelo trabalho que os profissionais da psicologia cognitivo-comportamental vêm fazendo, porque
realmente quando a gente pensa em técnicas, em procedimentos, protocolos para tratamento de quaisquer transtornos, a gente tem aí o maior acervo dentro da psicologia. Tá na mão desses caras, né? A galera que trabalha com psicologia cognitivo-comportamental. E aí, Arnão, beleza? Salve, salve, bem-vindo. Então, quando a gente pensa em psicologia relacional sistêmica, a gente precisa pensar a nossa bagagem familiar dentro de um contexto de comunicação. A gente tem algumas escolas dentro da psicologia relacional sistêmica que nos permitem construir uma compreensão desse sujeito dentro desse organismo chamado família. Então, essa compreensão da psicologia relacional sistêmica, ela é muito difundida e ela contribui de muitas formas, especialmente aí para pessoas que fazem um processo de análise e que querem entender o seu posicionamento diante das problemáticas vitais. Bom, vamos por partes. Então, assim, quando a gente pensa em psicoterapia, a gente está falando de um processo mais ou menos estruturado que visa atingir objetivos. Quando relacionado à saúde, a gente vai na direção e no caminho da reabilitação psicológica. Quando a gente está falando de um trabalho de alavancagem da personalidade, ou de... se esse termo é mais correto, mas enfim, essa questão de que eu faço psicoterapia para me fortalecer, enquanto sujeito, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, ou enfim. Ô Tiamara, bem-vinda, vou ficar muito feliz com uma pergunta. Então, o poder da psicoterapia, né, nessa série de lives que a gente vai fazer, é a gente... Voltei. Quase que eu me perdi. Não. Essas notificações que vêm aqui no Instagram, às vezes são complicadas, né? Veio lá de outra rede, eu tive que voltar. Mas, enfim, quando eu falo de psicoterapia, a gente está falando desse processo mais ou menos estruturado, com objetivos, com um processo mais ou menos bem definido, com papéis bem definidos, onde o terapeuta ele exerce uma função de mediador. Vai, Lili, a minha cachorrinha está muito carente. Ele vai exercer esse papel de mediador num processo de descoberta. E o que torna a psicoterapia um mecanismo poderoso de mudança? Para quem pratica esporte aí, meu amigo Arnão sabe, né? Jiu-jiteiro, brown belt aí, o cara... A lógica de que se eu acompanho, se eu me dedico dentro de um espaço programado, com um método, com exercícios específicos, com um ambiente propício para a realização desse determinado objetivo, a tendência é que eu tenha ganhos significativos para a saúde mental, para a saúde global, enfim. Então a psicoterapia, enquanto um espaço, ela se trata de um lugar onde as pessoas vão para trabalhar suas questões com uma definição de papéis e com um método. Esse método, vamos por partes então. Como os terapeutas vão trabalhar esse método? E aí, Anderson, quanto tempo, meu brother? Cara, lembro de ti do IBC, gente finíssima. Brother que teve uma grande transformação corporal e psicológica. Vou ficar muito feliz com uma pergunta. Então, o poder da psicoterapia quando a gente garante um espaço estruturado para que a gente tenha condição de exercer a nossa função, de lapidar a si mesmo, a tendência é que haja um ganho significativo. Quando a gente fala em diferentes metodologias para a psicoterapia, e os psicólogos têm diferentes abordagens, diferentes escolas para seguir na sua formação, a exemplo, psicanálise, psicoterapia, que tem como dissidentes aí a psicoterapia breve, um pouquinho em contraponto, a gestalterapia, com toda uma proposta que veio lá das filosofias taoístas e orientais, de trabalhar a conexão consigo mesmo, função de contato. Tem técnicas maravilhosas, especialmente para tratamento dessas questões ligadas aí às esquizofrenias, os transtornos aonde há uma desconexão de si consigo mesmo. A gente fala da loucura mesmo.
tem toda uma proposta de resgate do ser, tem toda uma proposta estruturada, muito bem estruturada, e uma visão muito crítica do mundo, especialmente traz críticas a Freud e o seu modelo psicanalítico. A gente tem aí as escolas cognitivos comportamentais que inauguraram um cenário maravilhoso dentro da psicologia, porque trouxeram um rigor técnico muito grande, estruturaram técnicas e conseguiram mensurar isso de forma muito precisa, né? Enquanto outras abordagens muitas vezes têm dificuldade de pensar os caminhos que foram... como a gente vai medir os ganhos, né? A gente sabe que o pessoal da psicologia cognitivo-comportamental tem uma grande capacidade de mensurar aquilo que ele se propõe a fazer. E tem protocolos muito bem definidos para tratamento de questões como fobias, medo, e as terapêuticas que mais funcionam hoje para o tratamento de depressão, dependência química, estão na mão sim desses caras. Entre outras escolas, como a psicologia sistêmica, que vai trazer toda uma compreensão do sujeito no seu ambiente, vai falar dessas diferentes interações, vai falar de processos transgeracionais, vai falar de medos, vai falar dessas questões de tabus, questões que muitas vezes não são nomeadas no contexto familiar, mas que acabam afetando indivíduos por gerações. E também trouxeram um grande aporte para a terapia de casal, para a terapia de familiar. Porque, veja bem, quando a gente inaugura esse olhar para uma psicoterapia familiar, a gente também teve ganhos no sentido de ampliamos a capacidade de tratar pessoas do âmbito individual. Porque nós somos frutos desse processo de interação com a nossa família. Nós somos, sim, o resultado, uma soma desse background biológico que nós temos, nossa base genética. Nós somos também fruto dessas interações familiares que constituem o psiquismo humano, inclusive é o berço de todo o psiquismo humano. E nós temos os elementos culturais, os elementos que vão falar a respeito do nosso processo de pertencimento, do nosso processo de formação da nossa consciência, de formação dos nossos valores, e, inclusive pertencer a uma necessidade, a gente precisa pensar isso. E, bom, para a gente entender que tem muita coisa aí para a gente trabalhar em termos de psicoterapia. E eu estou falando só até aqui de psicoterapias que são exercidas por psicólogos, que a gente tem que lembrar que é uma profissão que é regulamentada no Brasil. E eu quero tratar disso de uma maneira muito, muito importante, porque esse talvez seja o maior diferencial que os psicólogos têm. Por se tratar de uma profissão regulamentada, esses profissionais têm que andar dentro de determinada linha. Ou seja, respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos fundamenta todo o Código de Ética Profissional. Nós temos um Código de Ética Profissional que está muito bem estruturado no sentido de trazer valores, princípios de como... Não vai dizer como tem que ser ali no tete-a-tete, mas traz pontos que norteiam fazer o profissional. E que se o profissional ferir esse código de ética, ele vai ser tratado como uma falta ética e pode, inclusive, responder administrativamente, juridicamente, enfim. Então, hoje, os profissionais que exercem, profissionais da psicologia, que, entre outras coisas, exercem a função de psicoterapia, eles têm que trabalhar dentro de determinados padrões. E se o camarada, a pessoa, exercer outras questões que não coadunam com a prática da psicologia, eles podem sim responder eticamente, pode inclusive ter suspenso o seu direito de exercer a profissão por determinado período. Então, assim, quando nós falamos da psicologia, da psicoterapia exercida por profissionais, nós ofertamos, pela formação que esses profissionais têm que passar, uma certa garantia. Qual que é a garantia? A garantia de que se a pessoa pesar na bola,
ela vai responder pelo conselho. Oi, Sheila, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, assim, nós, no processo de formação, temos toda uma construção, e os psicólogos, eles acabam tendo que estudar anatomia, ética, bioética. A gente tem que estudar um pouco da história do pensamento, da filosofia. A gente tem que estudar os transtornos e as patologias, mas também tem que estudar, de certa maneira, o tratamento dessas patologias. A gente precisa estudar sociedade, a gente precisa estudar grupo, a gente precisa estudar processos sociais, a gente precisa estudar políticas públicas, e hoje a formação de profissionais da psicologia, ela está muito vinculada às políticas públicas. Por quê? Nós temos uma profissão que ela está posicionada politicamente, com uma visão de mundo e uma forma de encarar o pluralismo e a autodeterminação humana. Isso significa basicamente o respeito absoluto às questões pessoais, sendo imputado aos psicólogos fazer qualquer tipo de inferência sobre a vida do outro, ou melhor, qualquer tipo de imposição sobre a vida e o modo de ser. Então significa que impera na prática profissional o respeito à história de vida das comunidades. Por exemplo, se um profissional da psicologia se insere num contexto onde tem, por exemplo, ciganos, e de repente lá no contexto familiar dessas pessoas, as mulheres são tratadas de determinada maneira. Cabe a nós avaliar risco, cabe a nós pensar estratégias de intervir, contudo, nunca impor. Nunca impor. Quando a gente pensa, por exemplo, na prática de profissionais que estão trabalhando com comunidades indígenas, com comunidade de povos originários, que é a palavra correta, a gente tem que pensar que determinado povo tem determinada cultura, vive determinado ponto histórico, e que esse respeito é indispensável. Então, a gente tem, sim, uma certa diferencial ético, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas para a profissão de psicologia. E a gente tem também certas proibições, como, por exemplo, a gente chama de prescrição taxativa de resultados. O que é isso? É o seguinte: se um camarada disser assim, eu curo você em tanto tempo, porque eu restauro família em tantos dias, falta ética grave. Por quê? Porque a nós é vedado a prescrição taxativa de resultados. Nós não podemos usar essa estratégia do marketing que muitas vezes aparece de maneira não sensata nas propagandas, dizendo assim, restaure sua família através de um processo de psicoterapia. Não. O processo de psicoterapia, ele produz esses resultados, mas isso é uma questão de probabilidade. O que eu estou querendo dizer? Se a pessoa, por exemplo, ela vive um processo de adoecimento psíquico, vamos falar aí em termos de depressão, doença conhecidíssima. Se a pessoa passar por um processo de psicoterapia, a chance dela ter uma melhora significativa de sintomas, enfim, ou até mesmo estabilizar o quadro, é ali em torno na casa de 63%, 62%, de acordo com alguns estudos para determinadas abordagens. Compreende? O que a psicoterapia exercida por profissionais da psicologia tem é um amplo histórico de estudos que dizem que se você seguir determinados passos, você tem determinadas chances de exercer um resultado. Mas nenhuma, absolutamente nenhuma psicoterapia consegue garantir resultado. Assim como um professor não consegue garantir a aprovação de todos os alunos, né? Embora que se um professor ruim ele consegue afetar a qualidade de vida de todos os alunos de determinada escola, que passam por determinada sala de aula, os profissionais da psicologia não podem garantir os resultados. A gente tem apenas os dados científicos que corroboram certas afirmações. Então a gente tem
certas inferências são possíveis, ou seja, é possível inferir que se você está doente, psicologicamente doente, ou se de repente você vai passar por um... Vamos pegar uma ideia simples aí, vamos pegar bariátrica. Bariátrica. Se você fizer o acompanhamento, você tem menos chance de desenvolver determinados tipos de problemas. Como, por exemplo, reganho de peso. A gente tem menos chance de ter problemas associados a compulsões. Menos chances. Mas esse processo vai depender de muitos fatores, inclusive o preparo do terapeuta, a disponibilidade, o ambiente desse sujeito que se submete ao processo terapêutico. Compreende? Há muitas questões que envolvem o contexto da psicoterapia. E qual que é o problema hoje? O problema hoje é que o mundo está cercado de gente dizendo que vai fazer tua vida mudar em determinado tempo. E isso é uma grande bobagem. A gente sabe disso. A gente sabe por quê? Porque não é matematicamente sustentável. E graças a Deus, a psicologia se fundamenta em dados que podem ser replicados. Ou seja, se determinado estudo for construído, vamos pegar os estudos estatísticos. Você consegue reproduzir cenários daqueles estudos feitos anteriormente para poder reafirmar hoje, testar hoje aquilo que foi dito no passado. Ou seja, a ciência, o método científico, é um guarda-chuva que protege e constitui a profissão da psicologia. É um filtro que permite que os materiais que compõem essa profissão se tornem mais nobres. E talvez o maior e o que torna a psicoterapia exercida por profissionais da psicologia tão poderosos é uma formação robusta de 5 anos, onde a pessoa se torna bacharel. Normalmente, existe a licenciatura sim, mas hoje, normalmente o profissional sai formado bacharel. Ele inclusive sai com formação científica. Por quê? Porque é uma profissão regulamentada que se baseia em método científico. Então o cara sai cientista, em tese, né, com capacidade de exercer a pesquisa científica. Os profissionais da psicologia hoje, eles têm que se formar e têm que construir um projeto de pesquisa, eles têm que dominar método científico. E olha só como isso é poderoso. Em um mundo que cada vez mais vive uma miscelânea, uma mistura de informações, a gente chama de a era da desinformação. Ser psicólogo com capacidade técnica para filtrar a informação mentirosa é um grande diferencial competitivo. Então, eu queria sinalizar como esse sendo o ponto inicial das lives desse mês do Poder da Psicoterapia. Profissionais da psicologia estão salvaguardados por uma formação robusta de 5 anos que os forma para tratar, reabilitar o psiquismo humano. E não é pouco estudo não, gente. A gente tem cadeiras para trabalhar em diferentes contextos. A gente tem muitas áreas de atuação. Hospital, hospitalar, a gente tem a área dos RHs, recrutamento e seleção de pessoal. A gente tem profissionais trabalhando na assistência social, trabalho técnico, que inclusive eu exerço com muito orgulho. Eu acho que sou muito grato, porque esse processo me aproxima do meu propósito de vida. Nós temos profissionais da psicologia trabalhando aí nos fóruns, na oitiva de pessoas que sofreram violência, na avaliação de risco, ajudando a produzir perícia, ajudando a justiça a produzir um olhar mais humanizado para determinadas questões. A gente tem profissionais da psicologia a serviço de cooperativas, estimulando pessoas. Enfim, a gente fala de uma profissão que ela se constituiu em várias interfaces, e uma delas que inclusive no Brasil contribuiu para que a psicologia fosse reconhecida como profissão foi a ASAPaz, nesse trabalho de frente com as deficiências, especialmente as deficiências intelectuais.
Inclusive a gente, psicólogo, deve muito às APAES, porque lá no passado houve uma profissional que ergueu, puxou à frente e diz, opa, essa profissão ela precisa de ser cuidada, porque olha aqui, ó, o que a gente vem fazendo. E lá atrás foi a primeira, foram guardiões do direito das pessoas com deficiência. Então, assim, sempre a profissão de psicólogo no Brasil, ela esteve associada a movimentos sociais, ela se constituiu dentro desse movimento de luta por justiça, por igualdade social. Então não tem como a gente pensar a psicologia hoje sem ter esse olhar assim, humano. Né? A gente tem uma perspectiva ontológica, uma visão de mundo, né? E uma visão... me fugiu a palavra. Antropológica, uma visão de homem. Tá? Então a gente tem uma visão de mundo que existem desigualdades sociais, elas precisam ser combatidas, elas precisam ser trabalhadas num processo... É uma visão de Estado mesmo, a longo prazo. A gente precisa emancipar pessoas, potencializar elas dentro da sua realidade, né? Potencializar sujeitos dentro das suas qualidades, do seu momento histórico. E a gente tem também uma visão de homem, que é essa visão de que o ser humano é capaz de se autodeterminar. Então, assim, significa dizer que a autodeterminação humana, que vem lá da Carta e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é algo extremamente relevante para a função de quem exerce a profissão de psicologia, porque é nesse item que a gente encontra o respeito absoluto às pessoas que estão aqui, as pessoas que passam por um processo psicoterapêutico. Compreende? Ok. Até aqui eu trouxe diferenças que são diferenciais que são próprios dos profissionais da psicologia. E logo, opa, tudo bom, seu Igor? E logo a gente vai começar a falar sobre o poder que a psicoterapia exerce nas nossas vidas. Vamos explorar diferentes cenários. Pensar o que a psicoterapia pode fazer por um casamento. Quais são os cenários que a gente encontra? Né? O que a psicoterapia pode fazer pela tua vida sexual? Né? O que a psicoterapia pode fazer pela tua família? Como que a psicoterapia ela pode ajudar no trabalho com as dependências? Né? E a gente está na era digital. A gente hoje também tem visto o aumento da dependência de tecnológicos. Então tem um batalhão de pessoas surgindo aí. Compreende? Com novas demandas, com novos processos psicológicos em função desse uso, esse uso das tecnologias. Então a gente tem hoje várias questões para serem exploradas, e aí a próxima live eu quero trazer esse ponto. O que a psicoterapia pode fazer na tua vida? Como que um profissional como eu, habilitado, capacitado, ele pode fazer uma revolução na tua história, desde que haja a tua permissão, é claro. Nós estamos falando de possibilidades, tá? E eu quero trazer assim também sobriedade, porque vamos fugir dessa perspectiva de que as coisas têm que ser rápidas e para ontem. Vamos pensar aqui, a gente está falando de um processo que acontece em determinado número de sessões. Por exemplo, até aqui eu trabalhei com uma perspectiva de psicoterapia breve, que foi a que eu tive algum aprofundamento durante a faculdade. Então a psicoterapia uma das coisas melhores que eu posso trazer dessa abordagem é a noção de foco, a noção de foco terapêutico. Então assim, estabelecer foco, trabalhar determinados pontos, aí em torno de 18, 17, 25 sessões no máximo, alta. Né? A ideia não é criar um vínculo muito extenso, é potencializar o sujeito e convidá-lo a picar mula, como diz o popular. Ou seja, que a gente consiga
oferecer esse espaço, trabalhar determinado foco. Se houver necessidade de dar continuidade aí, opa, restabelecer um foco, trabalhar, mas não criar dependências, né? A ideia é emancipar. E um tempo muito extenso de análise também a gente entende que pode criar assim, algumas dependências, enfim. Então esse olhar cuidadoso, sistemático para a vida das pessoas tende a ser muito produtivo. Na minha experiência como terapeuta, o que eu percebo? Inicia o processo de psicoterapia, aí já vê baixa de ansiedade. Pessoas que iniciam o processo de psicoterapia, os primeiros falam, eu estou me sentindo bem, adoro como eu saio da psicoterapia, adoro como... Ok. O que eu observo é diminuição de conflitos familiares, redução de desgastes, né? Melhora da capacidade de comunicação. Eu trago um olhar da comunicação não violenta, acho fundamental trazer essas competências e estar o tempo todo capacitando e treinando, contribuindo com a vida das pessoas que passam pelo processo terapêutico nesse sentido. Uma das coisas que eu adoro trabalhar assim, o contato com as próprias necessidades. Parece uma coisa tão simples, mas é que existe um fenômeno que a gente chama de alexithymia, que as pessoas simplesmente não sabem dar nome àquilo que estão sentindo. Então as pessoas não sabem dar nome ao que sentem, não sabem como expressar essas emoções sem desqualificar, sem ignorar, sem negar ao outro. Tudo bom, seu Sávio? Beleza? Bem-vindo. Não sabem como expressar as próprias emoções e muitas vezes acabam causando a gente chama de um rasgo no tecido social. Vai acabando com a vida familiar, com relacionamentos, e a gente vai vendo aquela história de fracassos amorosos repetidos, a gente vai vendo aquela situação de um padrão conflitivo dentro do ambiente doméstico, do ambiente afetivo, casal, a gente vê problemas sérios relacionados à vida entre filhos, pais e filhos. Então, o processo psicoterapêutico, quando dá início, o que a gente observa são essa baixa na questão da ansiedade, diminuição de conflitos intrafamiliares. Isso é um primeiro ponto, né? E mas a longo prazo, qual que é o impacto disso na vida do sujeito? Acho que dá para fazer uma analogia com o que acontece com a pessoa na academia. Então assim, a pessoa ela se torna mais capaz de suportar cargas. Aquilo que frustrava e que gerava exaustão lá no passado já não gera mais. Pô, é um clichê do mundo da autoajuda, né? Que não é você que não é que os problemas ficam menores, é que você fica mais tolerante, mais capaz de lidar com esses problemas. E o processo psicoterapêutico ele é um ambiente seguro. Então a pessoa ela pode expressar aquilo que ela sente, ela pode falar daquilo sem ser julgada. E muitas vezes as pessoas esperam esse não julgamento nos ambientes familiares, nas rodas de amigo, e isso pode ser muito desgastante e frustrante. Mas como o mundo é injusto, eu já ouvi isso. Eu tenho que pagar para alguém para poder falar com segurança. Porque as pessoas, todos nós somos seres sensíveis. E nem sempre somos capazes de lidar com a dor das pessoas. E um ambiente seguro que te permite explorar as tuas questões, as tuas dores, é muito valioso. Por quê? À medida que você constrói habilidades, competências, num processo estruturado, a coisa vai mudando de cenário. A tua vida vai mudando de cenário. Pensa bem, na minha experiência enquanto um sujeito que se terapeutiza e se terapeutizou. Uma pessoa que, eu leio bastante. Só procuro conteúdo, eu busco sim dar prioridade na minha vida por conteúdos que tragam benefícios para minha vida. O cinema que eu consumo, a música que eu ouço, os ambientes que eu busco, eles visam cuidar de uma pessoa cheia de traumas, com histórico de abandono familiar, com história de perda, história eu sou um sujeito que vivi brutalidades dentro do contexto familiar, dentro da vida social, questões que inclusive não desejo expor aqui. Mas o processo terapêutico me ensinou
controle de ambiente. Se eu sou frágil, determinadas questões eu não me exponho mais, né? Não me coloco mais em determinados lugares. Então, oi Sibeli, tudo bem? Adoraria ver uma pergunta sua aí. Deixa aí que eu vou... Então, só para quem está chegando agora, essa aqui é a live O Poder da Psicoterapia. Basicamente, eu quero sinalizar para todos que vierem visitar esse perfil o quanto a psicoterapia pode ser restauradora. E assim, as perguntas, eu vou finalizar essa live com algumas perguntas. Entre as perguntas que eu quero deixar é a seguinte, ó. Quanto vale um casamento? Quanto vale a vida familiar organizada? Quanto vale ter filhos psicologicamente saudáveis? Quanto vale romper hoje, aqui e agora, com os padrões violentos que você trouxe da família de origem, que estão aí passando de geração em geração e que podem afetar aí a tua descendência? Quanto vale tratar um vício? Quanto vale não adoecer num ambiente de trabalho? Quanto vale ser capaz de dar conta daquilo que você precisa dar conta, tratando os problemas de foco, as desorganizações, Quanto vale ter uma vida mais leve? Quanto vale isso? Quanto vale ter uma experiência enquanto sujeito, uma experiência de quem aprecia a própria vida? Quanto vale? Essa mudança de postura, ela não é fácil. E quando eu falo postura, eu uso a palavra propositalmente porque eu estou usando também o que a gente chama de senso de responsabilidade, que é uma ideia central na psicoterapia, né? As ideias de autorresponsabilidade, as ideias como existe muito de errado na nossa história, na nossa vida, mas existe um ponto específico que eu posso dar conta e controlar. Então são ideias que vêm aí de Sartre, né? A gente é uma escola existencialista, fenomenológica, que me encanta muito pela maneira como nos ajuda a compreender essa conexão de si para consigo mesmo, mas com esse olhar responsável, com esse olhar de quem se constrói, com esse olhar de que, ok. E como que a gente começa isso? A gente começa isso a partir do momento que a gente dá permissão para o processo iniciar. Então, para te restaurar uma família, para te reestruturar hábitos saudáveis, eu quero voltar na questão dos hábitos. É uma armadilha das armadilhas. Beleza, Maristela, Felipe Bena, Felipe dos Santos, queridão, um abraço aí, ó. Manda uma pergunta aqui embaixo, galera. Manda uma pergunta aqui pra mim, faz favor. Vou adorar responder. Então essa live, O Poder da Psicoterapia, é pra gente poder começar a clarear esse universo e a importância, porque a gente tá vivendo um momento de tanta obscuridade. Cara, tem muita coisa errada sendo dita na internet. A gente tem muita coisa falsa sendo proposta. A gente tá com um universo de pseudociências, um universo de profissionais, Deus que me perdoe, não dá de chamar de profissionais, de charlatães, oferecendo produtos que não funcionam para pessoas que muitas vezes estão desavisadas, né? E podem aí cair nas armadilhas. Ah, mas tem psicólogo ruim também, é verdade. Tem psicólogo ruim pra caramba, fazem merda pra caramba. Mas esses caras, se fizerem coisas erradas, vão ter que responder pro conselho de psicologia. Porque se for para ser psicólogo, lembra, a gente tem um código de ética e tem que responder. Se fizer merda, se falar merda, vai levar seu processo administrativo. Então assim, existe um pouco de garantia. Pô, o cara, para ser psicólogo, ele teve que passar 5 anos no mínimo estudando. Ele teve que passar pelo crivo de profissionais, normalmente mestres, doutores. Ele teve que escrever um projeto de pesquisa, ele teve que aprender a pesquisar. Então, a gente espera que a pessoa saia com capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Mas, enfim, se até onde, por exemplo, numa OAB,
OAB, que é uma prova rigorosíssima, há pessoas que passam nessa prova, se formam em direito, passam nessa prova e ainda conseguem fazer merda. Imagina numa profissão que não tem, né, um crivo, assim, um filtro tão grande. Existe profissional ruim, existe em todo lugar. Mas eu vou ensinar vocês a identificar esses caras, essas pessoas, porque existem questões bem simples que ajudam a gente a separar. Isso funciona, não funciona, é bom, não é, e eu vou ensinar a vocês. Mas para isso tem que me acompanhar aqui nas nossas próximas lives, beleza? Uma coisa que eu acho bem importante de voltar a retomar é que quanto vale uma vida? Quanto vale sair das drogas? Quanto vale superar um vício? Quanto vale construir um hábito? Ah, mas é só tomar vergonha na cara. Não é. Não é. Não é. Esse olhar é o que endossa a coisa toda. E eu vou falar, muitas pessoas têm um ganho secundário usando esse tipo de fala, porque não precisam mudar. Porque elas entendem que uma hora ou outra eu crio vergonha na cara e mudo. Isso é bobagem. O processo de mudança envolve acompanhamento. Acompanhamento, no popular, é o olhar do dono que engorda o boi. A lógica do sucesso é o acompanhamento. É quando eu dou permissão para ter instrução. Quando eu supero a arrogância. O que é arrogância? Arrogar para si. Achar que é capaz. É quando eu admito que eu não tenho condições de exercer isso com perfeição e eu preciso de instrução. Vamos pegar um violão, se você não toca. Vamos pegar uma gaita, que quase ninguém toca. É um instrumento difícil de você aprender sozinho. Mas se você pega a instrução, existe um método para você extrair daquele instrumento o que precisa, que é a melodia, que é a harmonia. Então, a partir do momento em que eu tenho uma instrução e um espaço de exercício daquilo que eu aprendi, eu passo a construir a minha habilidade. O processo psicoterapêutico é bem análogo a isso. Ok, vou fazer algumas perguntas para você. Como que tá a tua vida familiar? Você tem sido um bom esposo? Você se considera um bom pai, um bom... Quer saber? Quer saber? Pergunta para pessoas que estão próximas a você. Pessoas que não te devem nada e que não vão ter medo de fazer esse julgamento. Dá a cara a tapa uma vez para te entender. Vamos pegar o termômetro e colocar lá, na tua vida. Vamos medir um pouquinho. Vamos pegar esse processo socrático de se perguntar. Outra pergunta. Como que está a tua vida profissional? Você é um bom profissional? Você exerce a sua profissão com destreza? Vamos passar desse campo da habilidade, agora vamos falar de sentimento. Como você se sente naquilo que você está fazendo? Você se sente uma pessoa realizada, grata? Você se sente uma pessoa capaz? Você sente que tem contribuído com as pessoas que estão à sua volta? Como que está a tua perspectiva de futuro diante daquilo que você faz? Como que você acha que está a tua capacidade de exercer a sua profissão nesse ambiente? Vamos fazer uma conexão agora com a tua questão social. O quanto que você faz contribui para um mundo melhor, para a vida dos teus filhos? Vou pegar outras perguntas, vou fazer um 360. Como que está a tua vida financeira? Não tem como falar de vida financeira e não falar de psicologia. Porque a vida financeira ela é resultado e fruto de impulsos e frustrações. Não tem como falar de vida financeira sem pensar o que a gente chama de compulsões. Como que está a tua vida financeira? Você tem tido bons resultados? Tem colhido bons frutos? Tá, mas o que isso tem a ver com psicologia, com psicoterapia, com esse negócio de falar de emoção, de sentimento? Tem tudo a ver. Por uma palavra tão debatida que chama inteligência emocional. Inteligência emocional.
Existem contradições dentro da própria psicologia sobre o que é inteligência emocional. A pessoa diz que não existe inteligência emocional, existe inteligência. O resto é resto. Mas o Howard Gardner, que é um cara que veio, trouxe um best-seller daquele falando que a inteligência emocional ela é essa capacidade de a gente reconhecer. Lembra que eu falei lá no início de alexithymia? Aí, Sidney, muito bom. Que bom te ver aqui, cara. Manda uma pergunta aí pra nós. Ah, querido Sidão, lá de Campo Belo. Ah, inteligência emocional. Essa ideia de que alexithymia, que é essa dificuldade de nomear o que você está sentindo, o quanto você é capaz de dar nome aos bois. Eu vou pegar meu brother que é veterinário e vou usar essa analogia. O quanto você é capaz de dar nome aos bois. Os bois, a boiada do teu coração aí. O quanto você é capaz de entender o que está acontecendo contigo. Quer saber? Olha para a última vez que alguém te frustrou. Pega aí a última vez que você se irritou. Faz um mapa agora. Lembrei. Quando foi a última vez que eu me irritei? Será que foi com um colega? Será que foi com alguém da família? Será que foi com alguém que precisa do meu cuidado, como um filho, uma filha? Quando foi? Eu vou esclarecer isso porque é tão simples. Eu gosto, pra quem... Oi Denise, tudo bem? Bem-vinda. Pra quem tá aqui me acompanhando, precisa compreender que o meu olhar enquanto profissional é um olhar de quem está olhando para um background orgânico. Nós temos uma bagagem orgânica que é afetada por um ambiente. Nós temos uma estrutura psíquica determinada por hábitos, atitudes, vícios, virtudes. Nós temos uma estrutura social que fala do nosso pertencimento. E eu vou ousar até mesmo falar dessa estrutura espiritual que tem a ver com esse propósito de vida pelo qual eu vivo, os grandes porquês da minha vida. Oh, que pergunta linda. Felipe, obrigado por me honrar com essa pergunta. Obrigadão, cara. Felipe pergunta assim, ó, como podemos desenvolver habilidades de enfrentamento saudáveis para lidar com o estresse cotidiano? Vamos lá. Quando a gente fala de estresse, a gente precisa entender que nem todo estresse é ruim. Né? Nós temos um modelo na psicologia que chama modelo quadrifásico do estresse, que foi construído por uma doutora que chama Lipp. Né? Nesse modelo ela vai falar de um estresse benéfico, que é o estresse. Essa é a coisa que tirou a gente das cavernas, é o que nos acorda, o que nos potencializa. Mas ela vai trazer um olhar de que, a partir do momento em que eu vivo uma resistência muito grande, eu vou viver uma quase exaustão, e aí eu começo a causar perdas, processos danosos, pela exposição aí aos hormônios como cortisol. A gente vai ter compensações que podem desembocar no comer, podem desembocar nas compulsões. Né? São processos... A gente precisa entender isso, que a gente está lidando com o estresse. Não existe não lidar com o estresse. Você tem os teus modelos de enfrentamento de estresse. A questão é reconhecer esses modelos, transformar esses modelos, adaptar eles. Essa é a chave. Essa é a sacada. Veja bem, quando eu compreendo que não tem como fugir do enfrentamento, quando eu compreendo que eu tenho as minhas estratégias, que elas estão acontecendo de forma automática, eu compreendo o processo de enfrentamento e do estresse cotidiano. Porque, veja bem, nós somos seres que temos uma bagagem cognitiva e desde Pavlov foi um cara muito louco, ele fazia uns experimentos muito doidos assim. Mas basicamente o Pavlov ele estava estudando a salivação de cachorros, ele botava um tubete dentro da glândula salivar do cachorro e ele media a salivação. Aí um dia ele percebeu que só de escutar os passinhos do tratador os cachorros já salivavam, enchiam o tubo de saliva. O Pavlov ganhou um Nobel por mostrar que um reflexo orgânico pode ser condicionado. Pô, essa ideia é tão simples. Todo mundo devia ter isso e estudar isso, inclusive na escola. O Pavlov mostrou que a partir do momento em que eu tenho um condicionamento das minhas funções orgânicas, qualquer glândula do teu corpo, qualquer sensor do teu corpo pode ser condicionado
Isso significa que a gente está sofrendo condicionamento o tempo todo. E que respostas de enfrentamento, que podem ser mais agressivas, ou mais passivo-agressivas, ou até mesmo a gente vai dividir em dois grupos, de luta, de fuga, e tem uma terceira que a gente chama de a paralisia, que a gente consegue entender quando estuda o sistema límbico. E aí está a resposta. Estudando, cara. Para desenvolver novas habilidades, a gente precisa estudar. Tem que estudar cérebro, tem que saber como que o cérebro funciona, tem que saber como que o cérebro ele trabalha, como que o cérebro funciona sob pressão, para poder desenvolver estratégia. Tá aí a resposta, Felipe, essa é a resposta. Para desenvolver habilidade, a gente precisa estudar cérebro. Tem que entender, cara, tem que mergulhar nesse mundo da mente, porque o universo tá aí, livre, acessível, gratuito. Então o Pavlov mostrou pra gente que esses reflexos podem ser condicionados. Depois veio o cara que ampliou ainda mais esse olhar do Pavlov, que é um cara chamado Bruce Skinner. O Skinner mostrou que não só uma glândula pode ser condicionada, mas a cognição. O Skinner tinha uns estudos com ratos em laboratórios, então eles condicionavam os ratos a ter determinado tipo de comportamento. Né? O ratinho estava lá na gaiolinha, pressionava uma barra, caía a comidinha. Eles criaram o ciclo de condicionamento. Basicamente, o Pavlov diz assim, a gente é fruto de um ambiente, a gente está o tempo todo respondendo. E o Skinner veio, não, a gente também pensa nas expectativas do futuro. Então, para entender hábito, desenvolver hábito, a gente precisa entender quais são os nossos objetivos a médio e longo prazo. A gente precisa entender esse background orgânico, esse cérebro. E a gente precisa entender também os impactos, a gente chama de análise ecológica, né? O impacto de um sistema sobre o outro, por exemplo, o sistema trabalho. Qual é o impacto da minha saúde global? Aonde estão os fatores de estresse nesse ambiente? Porque eu tenho que lembrar que eu interpreto o ambiente. Por exemplo, para mim é extremamente prazeroso falar. Para outras pessoas pode ser extremamente aterrorizante. Para mim é extremamente desgastante fazer o trabalho burocrático mecânico. Para outras pessoas é extremamente prazeroso. E essa análise ela tem que ser personalizada, Felipe. Então essa é a minha resposta. Para desenvolver habilidades, a gente precisa se permitir desenvolver habilidades. Tem que aprender um pouco sobre cérebro, tem que entender como a gente funciona, tem que fazer uma análise boa do seu ambiente e principalmente ser acompanhado. Porque desenvolver hábito é foda, irmão. Desculpa o palavreado para quem chegou agora. É difícil. Mudar hábito disfuncional, então, é mais difícil ainda. Porque, veja bem, essas máquinas poderosas, sistema límbico que está dentro do nosso cérebro, que é o sistema de luta ou fuga, os nossos reflexos orgânicos que mexem com toda a nossa fisiologia, como o estômago, tem uma coisa que as pessoas não sabem, mas em cima dos rins nós temos glândulas que chamam glândulas suprarrenais. Essas glândulas são as glândulas do estresse, cara. Pode ver, tem pessoas que às vezes surtam, piram. Já vi gente que surtou, teve um estresse enorme e tem uma falência renal, cara. É muito louco isso. Tudo isso está condicionado e recondicionado, sendo programado o tempo todo. Então é preciso fazer boas avaliações, ter por perto bons modelos, de repente modelar certas questões. Beleza? Espero ter respondido. E eu quero finalizar essa live agora falando sobre uma coisa que eu vim me especializando, vim me encantando, desencantando, me aproximando, afastando, e atualmente, mais do que nunca, vivi assim, um processo de encantamento. O que acontece? Eu estou falando do coaching. O coaching que foi tratado agora no ano de 2018 como uma prática compatível aí com os profissionais da psicologia. O que acontece? Um processo estruturado para você trabalhar o seu futuro. As tuas habilidades, as tuas competências. É um processo de aprendizagem estruturado para pensar o teu caminho daqui para frente. Um pouco diferente do processo psicoterapêutico, a gente vai avançando nas camadas da personalidade, a gente vai trabalhando o histórico familiar, a gente está falando de um processo organizado, estruturado, ferramentas que visam aí atingir o objetivo. Por que eu me desencantei?
porque eu vivi um processo de inserção dentro de um ambiente de políticas públicas, né, onde as demandas eram diferentes. Né? A gente tem um público que não anseia por desenvolver habilidades. A gente tem um público que vive o básico, o existencial. E aí eu virei uma chave na minha cabeça, né? Que é a seguinte: independente da situação de vida do ser humano, o processo de mudança segue os mesmos padrões. Isso é arriscado a gente afirmar. É importante a gente pensar que tem toda uma bagagem por trás para poder sustentar isso. Mas assim, quando as pessoas vivem um processo de pobreza e miséria, certas funções psicológicas são abaladas. Isso a gente sabe hoje. Significa dizer que a pobreza, ela enlouquece. Ela deforma a personalidade humana. A pressão exercida no ambiente social é tão grande que ela pode causar estados de desamparo. Mas pessoas que vivem em ambientes extremamente fartos, mas que estão distantes daquilo que a gente chama de esperança, também podem vivenciar os mesmos processos de paralisia, de perda de sentido, enfim. Então, a gente precisa pensar capacidade humana versus ambiente. Né? A gente precisa fazer o que a gente chama de análise ecológica. Eu gosto muito dessa concepção de ecologia, porque ecologia não é salvar o planeta e combater a poluição. Tá? Isso é ativismo. Ecologia significa o estudo de um sistema impactando o outro. Então a gente tem sistema trabalho, sistema de crenças, a gente tem vários sistemas que compõem a vida humana, interagem o tempo todo. E eventualmente alguns podem ser modificados a fim de atingir o melhor condição de qualidade de vida, bem-estar social, bem-estar no trabalho, relacional. Então assim, são várias análises que um processo terapêutico permitem. Né? E isso tudo não é simples, não é fácil, são coisas que a gente precisa de tempo. Tal qual uma academia. A gente não constitui um sujeito saudável de uma hora para outra. A gente precisa entender o seu ambiente, entender o que precisa ser reciclado, o que precisa ser transformado. Beleza? Aí, Cadu, salve! Cadu Voz, cara. Esse cara é sinistro, é um cara que sempre pensou muito pra frente. Muito pra frente, sempre foi um grande empreendedor. Uma mentalidade de crescimento, de expansão. Lembrei das conversas no tempo da faculdade, muito legal te ver aí, cara. Então, para fechar a nossa live falando a respeito de desenvolvimento de habilidades, de atitude, de crenças, pensar os diferentes impactos de um sistema sobre o outro, a gente está sinalizando para um poder que a psicoterapia tem. O poder de criar um ambiente seguro para que a pessoa tenha condições de ser amparada, de ser cuidada e construir as habilidades necessárias para os enfrentamentos que ela definir. Respeito absoluto à história de vida de todos. Respeito absoluto ao que a gente chama de autodeterminação humana. A capacidade que eu tenho de me autodeterminar. E é com esse olhar que eu vou inaugurar essas lives desse mês. Beleza? Então, quem estiver me acompanhando pode compartilhar esse conteúdo aí com a galera. Vou deixar aí nas redes sociais, vou upar esse conteúdo também nas plataformas aí. Se vocês acham que tem um amigo que pode contribuir, que curte esse olhar aí sobre desenvolvimento pessoal, sobre psicoterapia, eu tô aqui para reafirmar o poder que os psicólogos e psicólogas têm nesse paizão aí. Porque posso e ouso afirmar, os melhores profissionais, mais capacitados para trabalhar com a saúde mental, normalmente passam por um processo de formação e uma formação robusta, que trabalha com conhecimento científico. E é com esse olhar que eu quero construir com você aqui. Obrigado, Felipe. Obrigadão, querido. Deus abençoe, mano. Tamo junto, respeito absoluto aí. Então, cara prático, né, mano? Super, super pra frente. Acho que ter a tua validação muito legal. Então é isso. Psicoterapia,
cara, pode ser exercido por vários profissionais. A gente tem que respeitar, porque tem muita gente que trabalha com saúde mental. Por exemplo, profissionais da terapia ocupacional, pessoal da enfermagem. A gente tem muita gente envolvida nesse ambiente, né? Mas eu estou falando aqui para falar do diferencial e como a profissão dos psicólogos, ela realmente é robusta para tratar e trabalhar com as questões de saúde mental. E já vendi meu peixe aqui também, né? Falando sobre coach, sobre o trabalho que eu desenvolvo. Beleza? Então a lógica do sucesso é acompanhamento. Palavra de ordem. Cuidado. Beleza? Um abração a vocês. Agradeço a todos pela live aí. Muito bom estar aqui. E logo tem livro. Logo tem livro saindo aí. Valeu? Um abraço.